Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudger de Física e nessa videoaula a gente vai percorrer um circuito elétrico, tá bom? Mas antes, a gente vai relembrar uma das principais leis da natureza, que é a lei da conservação da energia. Talvez você tenha lido já sobre essa lei com outras palavras, mas o contexto com certeza será o mesmo. Essa lei diz que a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada e transferida. Então, a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada ou transferida. Então, quando você estiver fazendo uma análise de algum quantitativo de energia, seja em que situação for, e se tiver faltando uma quantidade para fechar o seu cálculo, procure. Essa energia foi transformada em alguma coisa. Por exemplo, quando você imagina um carro, motor de um carro, existe uma combustão ali dentro. Aquela combustão gera uma energia térmica. Então, é uma energia química que gerou uma energia térmica. Aquela energia térmica vai ser transformada numa energia mecânica para movimentar o carro. Se você calcular e ver que não está batendo a quantidade de energia térmica que foi gerada com a quantidade de energia mecânica que foi transformada, pode ter certeza, essa energia virou alguma coisa. Essa energia está numa outra forma, mas ela não pode ser destruída. Tanto é que um carro, quando está aquecendo demais, o mecânico diz, esse carro está com algum problema. Por quê? Porque ele está gerando mais calor do que deveria. Essa energia química que foi transformada em térmica, que iria virar mecânica, está virando pouco mecânica. Boa parte está virando energia térmica, o carro está esquentando muito, aí o cara diz, ó, vamos ver o que está ocorrendo, que tem alguma bronca. Na eletricidade ocorre a mesma coisa. Quando a gente percorre um circuito elétrico fechado, que eu mostro daqui a pouquinho o que é isso daí, você tem que encontrar as formas em que essa energia se encontra, porque ela não pode desaparecer. Ela não pode desaparecer. Sendo que a energia elétrica, quando a gente percorre um circuito, em vez de nós trabalharmos com a unidade convencional, por exemplo, Joule, que é uma unidade de energia, a gente gosta muito de usar voltagem. Voltagem para a gente na física elétrica é um indicativo de energia. Chega aqui comigo. Lei das malhas, lei de Kirchhoff, diz o seguinte: quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, aí eu coloquei DDP ou tensão, é igual a zero. Em outras palavras, se esse circuito ganhar uma tensão, ganhar uma voltagem, essa voltagem tem que ser usada. Prof, e se não for, alguém vai levar um choque nesse circuito? Porque vai estar vazando corrente elétrica. Quando qualquer aparelho, você toca nele, ele está vazando corrente elétrica, acredite, parte dessa energia elétrica que deveria ser usada para alguma coisa, não está sendo usada. Então é um indício de que aquele aparelho não está funcionando bem, porque era para ser usada. No projeto original era para ser utilizado. Então o aparelho que está dando choque, está vazando corrente, acredite, tem alguma coisa mal instalada, porque o somatório tem que dar zero. Deixa eu ser mais técnico, porque é bom ser técnico. Ser técnico não é crime algum, é bom. Você tem que tentar buscar isso daí às vezes. Isso te dá segurança para enfrentar o dia a dia. Bora lá. Vamos imaginar o nosso circuito elétrico com os seus personagens principais. Primeiro deles, o gerador, que é quem gera a energia elétrica, que será transportada pela corrente elétrica para alimentar os outros personagens, que eu coloquei dois personagens aqui. Um resistor, que é uma lâmpadazinha, e um receptor. Resistor pega energia elétrica, transforma em energia térmica. Tá? As lâmpadas incandescentes, que são lâmpadas que estão saindo aos poucos do mercado, mas ainda encontramos muito, tá?
elas transformam muita energia elétrica em energia térmica, muito, muito, muito. Só um percentual pequeno que elas transformam em energia luminosa, tá? Elas aquecem muito. As lâmpadas fluorescentes são mais eficientes e as de LED nem se fala, mas são lâmpadas que ainda são muito caras, tá certo? Então vai entrar aos poucos no mercado isso daí. Mas eu vou chamar de resistor essa lâmpada. Receptor são dispositivos que pegam energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. O nosso ventiladorzinho aqui, tá? Ele está transformando energia elétrica em energia mecânica, tá bom? Ele transforma em energia mecânica. Parte ele perde, mas ele aproveita bem mais do que esse cara. Muito mais. E esses aparelhos estão ligados através de fios a essa bateria. E todo fio, todo corpo tem a sua resistência elétrica. Então eu peguei essa imagem daqui e coloquei ela técnica aqui. Aqui, ó, ela tá técnica aqui. Essa imagem, eu vou até sair aqui. Essa imagem é essa daqui. Essa aqui é bonita, maravilhosa, linda, pá. E essa aqui é técnica. Mas você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que ser técnico, tá? Também em certas situações. Então, ó, esse 3 ohm é a unidade de resistência elétrica, representa o resistor. Esse 210 volts representa o receptor. Eu vou explicar cada parte dessa daí. Esse 1 e esse 1 representam esses dois fiozinhos aqui, 1 e 1. Cada um tem uma resistência de 1 ohm. O nosso gerador tem 220 volts. E a nossa corrente elétrica, 1 ampere. Prof, como que eu vou saber, só uma curiosidade, se esse cara e esse aqui, qual deles é o gerador e qual deles é o receptor? Que pergunta sensacional. Pergunta maravilhosa. Pense assim, o receptor nunca, mas nunca, pode ter uma necessidade de voltagem maior do que o gerador pode gerar. Esse receptor necessita de 210 volts e esse gerador gera quanto? 220. Arretado, tá? Arretado porque no caminho vai ser perdido parte dessa energia, então tá bem dimensionado. Tu não poderia ter um gerador de 210 para alimentar um receptor de 220, ele não ia funcionar. Então o maior deles é sempre o gerador, tá? Então a corrente elétrica sai desse gerador carregando quanto de voltagem, de energia? 220 volts, tá? Ela é de 2 amperes, mas ela está carregando esse quantitativo de energia. Bota aqui dentro dela, tá? Chegou e botou aqui dentro. Tuf. Aí ela vem, passa por esse resistor, deixa um pouco dessa energia elétrica. Segue. Passa por esse outro resistor, deixa um pouco da energia elétrica. Resistor transforma em energia térmica. Passa pelo receptor, deixa uma boa parte dos 220. Passa por esse resistor, deixa mais um pouquinho e volta para cá zerada. Zerada. Se não voltar zerada, tem algo errado. Prof, sempre assim? Sempre. Não é que sempre são os mesmos valores, nem sempre é um ventilador. Mas a ideia central é sempre essa. Vamos trabalhar numericamente essa ideia. Presta atenção. 220 volts é a voltagem que o meu gerador vai gerar. Sendo redundante, mas essa redundância é necessária. Vai representar o ganho de energia que o nosso circuito terá. Então, o nosso circuito terá um ganho de 220 volts. Só esse elemento aqui, que é o nosso gerador, é quem vai gerar, é quem vai colocar energia aí. Beleza. Quando passar por aqui, por aqui, por aqui e por aqui, tudo isso vão representar o quê? Perdas. Tudo isso vão representar perdas. Então, dos 220, parte vai ficar aqui, parte vai ficar aqui, parte vai ficar aqui, parte vai ficar aqui. Essa parte somada tem que dar 220. Porque senão, nesse ponto aqui, por exemplo, vai estar sobrando energia elétrica. Aí alguém toca nesse fio e, caramba, que choque levei. Pois é, porque era para a energia ser gasta e não está sendo gasta. Está sobrando energia aqui. Essa é a sacada. Então, 220 vai ser usado uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Prof, como é que eu calculo o quanto é usado em cada resistor? Outra pergunta massa que você fez. O cálculo do quanto vai ser usado de voltagem no resistor, você calcula da seguinte maneira, você faz da seguinte maneira.
No resistor, para o resistor, você usa essa expressão, U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, bora lá. 2 amperes é a minha corrente elétrica, beleza? Ela vem, passou por esse resistor, vai ter uma perda aqui, ó, R vezes I, 2 vezes 1. Passou por esse resistor, tem outra perda, tá aqui, ó, 2 vezes 3. Passou pelo receptor, tem uma perda, 210. Passou por esse outro resistor, tem outra perda, 2 vezes 1, R vezes I. Eu estou multiplicando R vezes I. R vezes I, R vezes I, R vezes I. 1 vezes 2, 3 vezes 2, 1 vezes 2. 1 vezes 2, 3 vezes 2, 1 vezes 2. Então eu estou multiplicando R vezes I. Cada uma das perdas, a perda aqui, 1 vezes 2 vai dar 2 volts. 3 vezes 2 deu 6 volts. 1 vezes 2 deu 2 volts. Então, 2 mais 6 mais 2, que está aqui, ó. Então, quando eu somar 210 com 2, com 2, com 6, vai dar exatamente quanto? 220. Então, o total de ganho foi 220 e o total de perda foi menos 220. Eu coloquei o menos para indicar que é perda. Quando eu somar 220 com menos 220, dá quanto? Dá 0. Então, a lei das malhas foi respeitada, esse circuito está bem dimensionado. Esse circuito foi bem projetado. O somatório da quantidade de energia elétrica que o gerador gerou, tá, é idêntico, tá, numericamente, à energia térmica, mais a mecânica, mais a térmica que foram geradas nesses 4 aparelhos. No total, deu a mesma coisa, a gente respeitou a lei da conservação da energia. E aí você pode seguir brincando, entre aspas, né, porque para alguns pode ser brincadeira, para outros não, resolvendo vários circuitos desse tipo, sempre com a mesma ideia. Os ganhos e as perdas, quando a gente somar, tem que dar exatamente 0, tá bom? Então, resumindo rapidamente o que foi visto, eu apresentei para todos vocês nessa videoaula uma aplicação do princípio da conservação da energia aos circuitos elétricos, usando como parâmetros geradores, resistores e receptores, tá bom? Sugestão, tira uma foto aqui do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço. Tchau, tchau.